Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje é dia de falarmos sobre ações de crescimento, ações que têm potencial tanto de valorização no curto prazo quanto valorização de longo prazo. Deixo claro o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Hoje o que nós vamos fazer é comentar sobre duas ações que nós já colocamos alguns vídeos no canal, até para fazer aquela revisão, entender o que mudou aí nos últimos trimestres, que eu acho bastante interessante, tanto com uma visão mais fundamentalista de longo prazo, quanto com uma visão gráfica aqui para a gente ver como esses ativos estão no curto prazo. A primeira ação, pessoal, Banco Inter, né, que hoje é negociada lá nos Estados Unidos, né, o banco, até antes de comentar sobre o Banco Inter, né, pessoal, acho que é importante nós comentarmos que ninguém sabe, né, quando uma ação vai subir, o quanto ela vai subir, mas muita gente nos pergunta, poxa, Thiago, qual ação que tem potencial de duplicar, triplicar o valor? Isso, claro, a gente vai muito baseado no potencial de crescimento da própria empresa. Quanto mais a empresa tem potencial de crescer e consegue entregar esse crescimento, a expectativa é que as ações valorizem. O que a gente tem que lembrar sempre, né, que eu costumo falar, é que muito investidor diz que a ação é cara simplesmente porque ela subiu. Ah, não, a ação subiu é bolha, né? E isso não é, né, pessoal? Bolha é o que nós tivemos, por exemplo, na crise lá das .com, 2000, 2001, quando várias empresas de tecnologia nem resultado entregavam. É diferente hoje. Hoje eu vou comentar a respeito de uma empresa de tecnologia que entrega resultado. Se ela está cara ou se ela está muito cara é outra questão, mas isso é muito diferente da gente ter um cenário de bolha, tá? Então, simplesmente o fato da ação ter subido não significa que ela está cara, né? E muito menos que ela é uma bolha, tá? Nós temos aqui, né, pessoal, o Banco Inter, né? Nós gostamos do modelo do Banco Inter, na verdade, a gente acompanha o banco já há bastante tempo, desde o tempo que ele era intermédio e ainda não era uma fintech, lembrando que eles fazem parte do mesmo grupo econômico da construtora MRV. Tá? O modelo, pessoal, do Banco Inter é simples, né? É um modelo focado em crescimento, é ter mais cliente, é colocar receita, aumentar a receita, ter mais produtos, vender produtos, serviços diferentes e lá na frente monetizar a base, né? Ganhar dinheiro em cima da base vendendo esses produtos, claro que com uma estrutura enxuta, né, que justifique não cobrar por serviços, né, ou cobrar menos por serviços que outros bancos podem cobrar mais. Tá? Basicamente é isso. Esse tipo de negócio tem um risco maior? Tem. Então, por isso mesmo que normalmente esse tipo de negócio aqui, quando a gente vai colocar numa carteira de ações, mesmo que seja focado em crescimento, a gente não vai pegar 20% e colocar nesse tipo de ação, a gente vai pegar um percentual menor. E, logicamente, entender, à medida que a ação vai subindo, qual é o tamanho que essa posição deve ter na carteira. Tá? Mas a gente não tem nada contra comprar ativos de crescimento. Pelo contrário, está cheio de empresa boa de crescimento que dá lucro, como é o caso do Banco Inter. E que é uma ação barata, né? Hoje o Banco Inter opera, quando a gente pega um PVP, em torno de 1,5. Né? Tá mais barato aí que muito bancão, né? Mesmo, claro que a gente não coloque na mesma sacola, vamos dizer assim, né? E o Banco Inter tem uma vantagem que ele tem um potencial gigantesco de crescimento fora do Brasil, inclusive eu já comentei aqui algumas vezes, que quando a gente pega as principais fintechs do mundo, o Banco Inter não deve para nenhuma. Inclusive é o banco que consegue gerar mais receita com produtos e serviços diferentes e receitas importantes. Então, nesse sentido, ele é fantástico. E ele vem entregando isso, ele vem entregando um aumento absurdo de cliente, um aumento de receita. Por outro lado, ele vem melhorando a eficiência, vem melhorando a produtividade, não vem aumentando a questão de risco, não vem aumentando inadimplência, né? E temos um aumento representativo aqui também na carteira de crédito, né? Então, em termos de potencial de crescimento, o Banco Inter continua com um forte potencial de crescimento, tá? E temos aqui a NVIDIA, nós tivemos várias perguntas a respeito da NVIDIA, lembrando que ela também tem ações negociadas lá fora e tem os BDRs aqui, né? A gente, se tem alguma recomendação de estoques ou BDR, aí o cliente pode escolher se ele quer comprar BDR ou se ele quer comprar estoques, né? E o que acontece, né, pessoal? A NVIDIA é uma empresa americana de semicondutores que tem um foco no desenvolvimento de chips gráficos, né, para computadores e sistemas.
Tem uma questão muito importante aqui da NVIDIA. Primeiro, que ela é líder absoluta quando a gente fala de placas de vídeo não integradas. Ela tem em torno aí de 83%, 84% do mercado global. Então, muita gente abrindo a sua máquina aí vai ver lá que tem NVIDIA. Ou seja, está no mundo todo e tem um forte potencial de crescimento, não só pela questão de chips gráficos, não só pela questão de jogos. E a gente viu aí nos últimos trimestres toda essa questão de crescimento de inteligência artificial, tá? E o que a gente não pode esquecer, pessoal, que após a pandemia nós tivemos a antecipação de muita coisa que demoraria para acontecer e que não vai demorar tanto assim para acontecer, né? Então, aqui o potencial de crescimento é ilimitado. Eu gosto de comentar isso porque às vezes a gente fala de empresas de tecnologia e tem empresa de tecnologia que dá muito dinheiro, como é o caso aqui da NVIDIA. Tem muita gente achando que o potencial já é pequeno. Não, isso aqui tem. Não é só nos Estados Unidos ou nos países de primeiro mundo que tem potencial de crescimento, mas é no mundo inteiro. São empresas globais, empresas muito fortes nesse sentido. Tanto que a gente vê aqui o segmento de data center, o segmento de games, vem crescendo demais, tá? Lembrando, né, pessoal, que aqui eu não estou falando em recomendação, até vou falar sobre uma posição que tem, inclusive, na carteira lá que tem o meu nome, eu não vou falar se é compra ou venda, né, até em respeito ao nosso cliente. Nós publicamos, acho que um relatório falando de NVIDIA dia 23 ou dia 24, agora de janeiro, e nós comentamos sobre essa questão do potencial, tá? E o que acontece, né, pessoal? A própria NVIDIA, ela vem batendo com folga as projeções de mercado. Isso até justifica essa alta que a gente vê no preço das ações, tá? Para vocês terem uma ideia, e por isso que a gente não pode falar que é uma bolha gigantesca, não que isso não possa acontecer no futuro, mas não tem como dizer que uma empresa que faturou 9 bilhões em cima de uma receita de 18 bilhões de dólares é uma bolha, com margem líquida acima de 50%. Quantas empresas aqui na B3 deram margem líquida de 50% do terceiro trimestre de 2022 em relação ao terceiro tri de 2023? Óbvio que a NVIDIA não é uma empresa barata, óbvio, não é uma ação barata, óbvio que ela não vai crescer assim de maneira indefinida. A gente, quando comenta da VEG, fala sobre isso também. Agora, tem oportunidade nesse tipo de ação e é muito importante a gente saber que quando ela entregar um resultado abaixo do crescimento que é esperado, a gente pode ter uma desvalorização das ações, assim como a gente tem desvalorização em qualquer ação. Se a ação estiver barata e ela entregar menos crescimento que o mercado espera, a ação vai cair também. Então, para quem, como é o nosso caso aqui, acompanha bem as empresas, acompanha bem o que está acontecendo, não tem um risco maior de comprar uma ação que tem múltiplo maior em relação a uma ação que tem um múltiplo menor, porque a gente está acompanhando, a gente sabe o que está acontecendo. É diferente, como eu falei, de saber o que vai acontecer com o preço das ações, mas a gente sabe o que está acontecendo com as empresas, né? E ela tem entregado um crescimento fantástico, né? Imagina, cresceu 206% a receita, 1.259% o lucro. Isso aqui, pessoal, pouquíssimas empresas no mundo todo conseguiram entregar e a gente conseguiu aproveitar isso aqui, tá? Óbvio que, como eu falei, não é uma empresa barata, ela tem múltiplos elevados, mas a gente já tinha até comentado, acho que faz uns 15 dias eu fiz um vídeo falando sobre isso, que o pessoal fica muito fixo no múltiplo que está atualmente. Ah, não, mas ela tem um múltiplo de 300, tem um múltiplo de 100, né? Aí o pessoal olha o múltiplo de hoje e não percebe que aquele múltiplo pode cair se a gente entende para onde vão os resultados da empresa. Que foi o que aconteceu do ano passado para cá. Chegou a bater um PL de 280, que é um PL muito alto, e o resultado veio tão forte que mesmo a ação tendo subido mais de 200%, o PL caiu para 80 vezes. Ninguém está dizendo que é barato com 80 vezes. A questão é que é um ativo diferenciado, é uma empresa de crescimento, e como eu falei, o que a gente vai ver aqui é cuidar para não ter uma posição muito grande, porque logicamente, pela característica da empresa, ela tem essa questão de ser um pouco mais arriscada, vamos dizer assim, quando a gente compara com outros ativos, mas dentro de uma carteira que também é focada em crescimento, é uma empresa aí que vale a pena a gente acompanhar, como várias outras, né, são ligadas aí à tecnologia, tá, pessoal? Então a gente não pode, para quem tem esse perfil, descartar esse tipo de empresa, porque isso pode nos gerar ganhos fantásticos, né, que foi o que aconteceu, por exemplo, lá na carteira Thiago Brooks. Como eu falei, não vou falar de recomendação, mas a primeira recomendação de NVIDIA foi em 2020.
até agora subiu só 840%, né? Só entre aspas. Imagina se eu não tivesse entrado quando subiu 100% da primeira vez que a gente recomendou, ou 200%, ou 300%, ou 400%, ou 500%, ou 800%. Né? Eu gostaria de saber se alguém ia me dar o dinheiro aqui que eu ia ter deixado de ganhar. Tá? Então essa que é a questão. Né? A partir do momento que a empresa tem potencial de crescimento, a ação pode multiplicar por 10, pode multiplicar por 20, e não é porque ela subiu que a ação não possa continuar subindo. Logicamente, repetindo, a gente tem que ter cuidado com o tamanho da posição, tem que ter diversificação e tem que conhecer bem o negócio, mas não precisa abrir mão de boas oportunidades porque está todo mundo dando pitaco, né? Dar pitaco é normal, é uma coisa do ser humano, mas a maior parte das pessoas que sempre questionaram que a NVIDIA é bolha, a NVIDIA está cara, se eu perguntar o que a NVIDIA faz, não sabem, né? Ok, isso é da natureza do ser humano, mas não dá para a gente colocar dinheiro em pitaco, a gente tem que atuar no mercado aí de forma séria, né? Vou deixar para vocês aqui, pessoal, para quem não baixou ainda o e-book, né, o nosso relatório onde investir 2024, também o cupom virado 2024, que dá até 30% de desconto nas nossas assinaturas. Vendo com uma visão aqui mais de curto prazo, esse é o gráfico diário de Banco Inter, né? Ele vinha numa tendência de alta desde meados de maio do ano passado, e essa tendência terminou em janeiro desse ano. Ou seja, para quem tem uma visão de médio e curto prazo, não tem por que estar posicionado no Banco Inter. São visões diferentes, né, pessoal? Uma visão é fundamentalista e uma visão é gráfica. Não é uma questão de certo nem errado, mas de perfis diferentes. E aqui nós temos a NVIDIA no gráfico semanal, né? Ela rompeu aqui essa tendência de baixa que vinha desde ali de 2021, novembro de 2021, e ela vem em tendência de alta ali desde meados de dezembro de 2022, né? Mais de ano em tendência de alta e está dentro desse canal altista. Para quem tem uma visão de curto e médio prazo, não tem por que vender NVIDIA nesse momento, né? Só quando a ação sair fora, né? Cair fora aqui desse canal altista, tá certo, pessoal? Lembrando que nós temos as mais variadas estratégias de recomendações, por exemplo, esse aqui que eu mostrei para vocês é uma das nossas carteiras de longo prazo, a carteira Thiago Prux, tem informações dessas carteiras e estratégias aqui na descrição do vídeo. Eu lembro, né, pessoal, aqui na Capitalismo tudo é feito de maneira transparente, independente, os melhores resultados do mercado e também o melhor atendimento, né? Dúvidas, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, pessoal, pode nos chamar no WhatsApp, né? Link aqui na descrição. Manda uma mensagem se preferir um áudio, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.